Olá, seja muito bem-vindo a mais um AEAR no Ar, o podcast da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região. E hoje o nosso tema é muito interessante, são casas inteligentes. O que a gente pode trazer de tecnologia para dentro das nossas residências. Eu sou a Priscila, sou engenheira civil, estou aqui na associação como diretora de eventos, esportes e lazer. E hoje estou aqui com o nosso parceiro, que é a empresa Toda Luz, que ele está há mais de 20 anos no mercado aqui em Atibaia. Estão na Avenida São João, agora também estão online. E representados aqui pelo Regis, que é tecnólogo em processos, especialistas em redes de computador, advogado e empreendedor. Olá, Regis, bem-vindo. Oi, Priscila, obrigado. Obrigada a você por estar aqui. Que maravilha. Antes de tudo, queria agradecer a oportunidade de estar contigo aqui nesse espaço, falando da coisa que a gente mais gosta de fazer hoje em dia, que é levar comodidade para as residências. Bacana. Fala um pouquinho pra gente, conta um pouco da história da Toda Luz. A história da Toda Luz é sui generis, era assim, muito especial, porque apesar de uma empresa familiar, né, os nossos top líderes têm uma grande preocupação com o que está acontecendo na ponta, né? Então ela entrega não só materiais, sabe? Eu vejo que no segmento de materiais elétricos, no segmento dos materiais para construção, existe uma grande preocupação com o material e o prazo. E a Toda Luz tem lá um quezinho, tem uma coisa diferente, que é a conexão, a preocupação com o que está acontecendo na ponta. Quem que é esse meu cliente? Quem que é esse meu parceiro? Então, é o charme que ela tem. Esses 20 anos foi se construindo um lugar, sabe? Um espaço que a gente ia ocupar. E o espaço que a gente ocupa é aquele onde as parcerias têm tanto valor quanto essa entrega de produto e esse comércio que não para. Muito bacana. E aí uma breve introdução, né? Casas inteligentes. A gente vem falando sobre tecnologias, as casas mudaram, o consumo humano mudou, a pandemia teve um super ponto aí dentro, um fator, né, muito importante nessa mudança de chave Mudou tudo, né? a pessoa muito dentro de casa, a gente buscando cada vez mais conforto. Como que foi essa migração também para o setor da elétrica, né, dos materiais elétricos? A preocupação com as pessoas em fazer o ambiente, né, o lar, se transformar num lugar mais ameno, mais tranquilo e mais cômodo, acho que foi a grande chave, foi a grande virada para esse movimento que a gente está vivendo. A gente está vivendo não só um momento comercial, mas um movimento, sabe, Pri? Sim. A galera tá olhando não só para o meu novo apartamento, mas o meu novo apartamento que me entrega, né, comodidade, conforto e beleza. Parece que a coisa não era assim antes. Eu não sei se a gente vai se perdendo ao longo do tempo de ver como é que as casas eram entregues, mas o pessoal se preocupava com funcionalidade. Eu aperto o botãozinho e está funcionando. Agora, esse olhar está diferenciado. Sabe? Tem que estar bonito, tem que me trazer algo mais, uma comodidade e o conforto, né? Porque a coisa da casa inteligente faz a gente controlar tudo de qualquer lugar. Isso é sensacional, né? Muito. E o Regis, me conte quem é você também, né? O resto parece que já viveu 3 vidas, sabe? Eu vivo falando isso, porque eu sou empreendedor nato, é isso que vive dentro de mim, né? Eu sou advogado de formação, sou especialista em redes de computador. Na formação técnica, a gente vai permeando aí o mundo da tecnologia. Lá nos anos 2000, 2001, eu estava muito inserido na questão da segurança eletrônica, que foi uma guinada no Brasil de ter as placas que gravavam imagem, essa coisa toda, eu estava ali mergulhado nesse movimento. Por uma questão de vida, eu resolvi, não, isso precisa se expandir. Eu preciso não só conhecer os produtos, mas preciso conhecer como é que os processos funcionam. E aí eu mergulhei de vez nesse caminho, nessa jornada de entender os produtos, entender de relacionamento e ir avante nessa jornada. Conecto esse acervo, né? Esse acervo de conhecimento para fazer o quê? Para trazer consultoria e trazer direção para as empresas que querem migrar para o digital. Não só no comércio digital. Tem uma lojinha no digital lá, uma lojinha no Instagram, um website. Não, mas eu quero conexão com as pessoas através do digital e também dimensionar as coisas que eu faço de forma que as coisas fiquem mais modernas, de maneira prudente, né? Porque o advogado não sai de mim. Sim. As coisas ficam modernas, mas a gente precisa contratar bem a mão de obra, contratar bem com os parceiros comerciais e as empresas. E esse é o Regis, tem critério para contratar, tem critério para entregar e tem uma visão muito mais de excelência na entrega do que na quantidade. Acho que isso é o resumo do Regis. Sim, que bacana.
E eu vi aqui que a Toda Luz, antigamente, 20 anos, no mesmo lugar, na Avenida São João, aqui em Atibaia, muito conhecida por todas as pessoas moradores daqui, né? Uma migração de empresas aí, uma empresa familiar. E hoje ela também está atendendo o Brasil todo, né? Foi um processo de... Foi um processo de virada de chave, né? Não só entender o comércio como ele estava seguindo no processo Sim. pandêmico e pós-pandêmico, né? Mas a Toda Luz já é uma referência, como você colocou. Não só no material elétrico, como o ponto é interessante, né? A gente está num lugar essencial na cidade, que é na Avenida São João ali. Então o pessoal vai para alguma região em Atibaia e diz o seguinte, sabe onde está a Toda Luz? Né? E ficou uma coisa meio que está no ideário do atibaiense, né? Qual esquina da São João da Toda Luz? É isso. A referência. Ficou uma referência. E aí o que acontece com essa referência? Essa referência veio para dentro de casa. Né? A gente, tanto que a inserção no e-commerce, nas coisas todas, o pessoal diz, mas vocês estão atrasados. A gente está paulatinamente entendendo o que o nosso público quer, o que é que faz sentido realmente entregar e o que é que a gente pode entregar quando for em nível Brasil, sem que a gente tenha aquela questão da garantia deixada para trás. É uma preocupação enorme, né, dos nossos top líderes é essa. O que a gente tem que realmente entregar lá? Produto que seja funcional, mas que tenha garantia e que eu possa estar aqui por mais 20 anos, ou ser uma daquelas empresas norte-americanas que diz da história desde 1800 e alguma coisa. Verdade. Né? Que bacana. Agora vamos falar sobre, então, as casas inteligentes, né? O que a gente começou aqui do nosso tema principal de hoje. O que você acha que caracteriza de fato a casa inteligente? Quais são as tecnologias que empregam para transformá-la, né? O que aconteceu, né? Essa coisa de todo mundo ter Wi-Fi em casa, né? Todo mundo ter acesso à internet. Parece que é uma coisa faz muitos anos. Não faz muitos anos que todo mundo tem acesso à internet de banda larga. Sim. Né? O pessoal, desde os anos 90 eu acesso à internet pelo meu computador. Mas acessava de maneira muito ruim, né? Com uma conexão bastante precária. Quando esse movimento acontece aqui no Brasil e a gente começa a ter todas as residências com a internet, esse olhar também, que a internet das coisas, né, chamada internet das coisas, tem um monte de equipamento, não só, só os nossos interruptores, a automação, as lâmpadas, tem uma série de coisas. Com esse movimento da casa ter uma conexão rápida com a internet, esse mundo da rede abriu uma porta para que a gente pudesse, será que aquela automação industrial que vai checar temperatura de óleo, vai checar se a porta deve ou não abrir, não pode ser transformada para pequenos módulos? E esse movimento aconteceu e atingiu a nossa residência, né? A nossa iluminação, nossa segurança, nossa abertura e fechamento de portas, todo esse acervo de coisas que a gente usa ao longo do dia, né? Eu ligo uma TV, ligo um ar-condicionado, tudo isso aconteceu por conta da gente poder acessar a internet. Não foi exclusivamente a internet, mas foi a gente também abrir os mercados. Né? O nosso mercado antes era uma coisa assim, o Brasil tinha muito medo de importação. Eu digo para você por essa experiência que eu tive. De 99 para 2000, a gente importava bastante coisas e a gente morria de medo. Sim. Né? Como é que isso vai chegar aqui? Como é que eu vou dar garantia para o meu cliente? Como é que a coisa vai acontecer? E recentemente, a questão da globalização é algo natural e normal hoje na nossa vida. Então, os produtos chegam aqui, você consegue analisar se ele faz sentido, se ele é tecnicamente viável, se ele é vendável, e aí você coloca para dentro. O que aconteceu com isso? A casa ficou como alvo. Né? Tem produto bom, dá para confiar, eu tenho acesso à internet. Essa rede pode ser montada de maneira simples, que a gente vai dizer também no nosso bate-papo aqui que não é tão simples assim. Né? Você precisa de alguém para te dar um apoio, para te dar né, tá ali. A gente nem gosta muito da palavra ajuda, mas apoio você precisa. Você precisa que alguém te direcione, né? Que tipo de rede você vai usar, quantos equipamentos você vai conectar. Esse movimento na casa inteligente transformou a forma como a gente consegue viver, né? Porque você consegue economizar tempo, uma série de coisas. As pessoas às vezes não têm a dimensão do que é possível fazer com automação residencial. Né? Mas a gente vai trazer vários exemplos aí para eles entenderem um pouquinho melhor, né? Vamos embora. Legal. E aí, pegando dessa parte da automação residencial, era muito custo, né? As pessoas enxergavam com um investimento altíssimo. Essa parte da importação de novos produtos, as tecnologias, muitas vezes, né, criadas em outros países, vieram para cá, para o Brasil, foram também
barateando isso e tornando mais possível, né? As tecnologias desenvolvendo, ficando cada vez menores. Total. E fala um pouquinho para mim, então, disso. Esse movimento é um movimento também que as pessoas observavam aqui, o mercado brasileiro observava isso como algo inacessível, Sim. né? Inalcançável por conta do fator preço. Né? E a gente não tinha bem claro na balança a relação valor e preço. Né? Porque quanto vale eu ter o meu idoso monitorado, eu podendo acender uma lâmpada e fazendo alguma coisa ali do tipo startar um alarme, Sim. uma sirene. Ter uma rastreabilidade sobre o que está acontecendo naquele ambiente, do ponto de vista da abertura e fechamento de porta, iluminação e outros quesitos que a gente pode conectar, né? Equipamentos eletrônicos que a gente possa abrir. O brasileiro começou a olhar para isso e começou a se buscar mais investimento nesse sentido. A gente viu um movimento acontecendo e eu achei realmente alguns anos atrás que ele não ia fazer a curva de barateamento. Mas o que aconteceu? A grande história da oferta, né, Pri? Sim. A gente tinha duas grandes gigantes aí, né? Que a gente não veio aqui para fazer merchan de ninguém, mas tinha duas gigantes olhando para o mercado e colocando produto numa faixa de preço enorme. Sim. Com a concorrência, com a chegada de 2, 3, 5, 7, 9 marcas, não teve outro caminho. A gente precisou trazer, e é o impacto, né? O impacto acontece internamente, externamente também. Quem está produzindo lá na ponta diz, opa, vamos produzir isso aí, porque isso aí é vendável nos outros mercados, aí no mercado externo, no mercado que está importando. Aconteceu o grande fenômeno, a automação saiu de um patamar onde parecia inalcançável e inacessível para algo que a gente já pode chamar de popular. Eu penso que a gente já pode chamar de popular. Algo aí em torno de $20, um interruptor que te dá toda essa sei lá, essa mágica de poder. A conectividade, né? Traz tudo isso. Putz, é isso, conectividade. Você trouxe um pra gente ver, que isso daí é um... Trouxe um dos exemplos que eu trouxe aqui pra gente ver. Sim. É o... Posso abrir? Pode, por favor. Esse é um interruptor da Nova Digital, que é uma marca com a qual a gente tem parceria. A Toda Luz prima, como eu trouxe, a questão da garantia. E a Nova Digital tem essa preocupação, né, em atender no Brasil com... Vou mostrar aqui, né? O foco da garantia bem estabelecido. Deixa eu pôr aqui. Esse é um interruptor de 2 botões, touch, né, com acabamento em vidro, temperado. Famoso, e uma tomada. Todo mundo fala assim, e qual é o interruptor? Aquele touch, aquele das bolinhas. Todo mundo quer um interruptor touch hoje em dia. Sim, né? Esse aqui tá bacana, hein? Com a tomada, nunca tinha visto. Com a tomada, pois é, tem um monte de funcionalidade, né? Que a gente pode adaptar aí. Branquinho e pretinho, né? Várias. Tem branquinho e pretinho, vai poder, dependendo da planta aí, vocês que são aqueles que projetam os lugares mágicos onde a gente vive, né? Sim. Olhando para essa coisa do como é que isso vai funcionar, se vai ficar mais bonito no branco ou no preto, tem essa preocupação. Esse produto, ele é de tecnologia Wi-Fi, então ele tem não só uma aceitabilidade grande, como uma facilidade do ponto de vista da operação, né? Porque o sujeito vai simplesmente colocar ele na sua rede Wi-Fi para funcionar. O que ele traz? Eu vejo os produtos da Nova Digital, por exemplo, com essa dupla característica. Ele traz essa preocupação com a beleza, com o lugar ser um lugar onde vai estar charmoso, vai estar entregue aí para os olhos também, né? Para a gente poder ver essa questão estética e uma segurança lá atrás na tecnologia, sabe? Então a gente confia e a gente está entregando esse produto para os nossos clientes aí, para os nossos parceiros de negócio, para fazerem casas incríveis. Que bacana. E eu agora comentando um pouquinho do ponto de vista da engenharia, né? Sim. Hoje no escritório a gente produz projetos de elétrica e a gente sempre tem essa preocupação porque a gente sabe que as casas tiveram essa migração para a casa tecnológica, que a internet das coisas está praticamente em todos os produtos. A Alexa já é quase uma irmã, né? Então, a gente viver sem a Alexa hoje está muito complicado. Como viver sem a Alexa, né? E vendo, né, do conforto que traz a tecnologia também, né? O idoso, um deficiente, a gente preza também por esse ponto da acessibilidade, é muito possível com a automação. A parte de economia de energia. A gente pega os ar-condicionados hoje automatizados. Eu ligo ele, de um horário em diante, ele desliga. Não tenho que acordar de noite para ir desligar o ar-condicionado porque estava ali. Incrível, né? Programei, tá tudo certinho.
E a gente vê a migração, né, desse ponto de vista da engenharia também, só que com um pouco de dificuldade ainda em alguns fatores, né? As casas antigas não estavam preparadas eletricamente e conectividade mesmo dos roteadores, a parte do Wi-Fi, era um roteadorzinho lá no canto. Então a gente tem todo esse processo, né, de um dimensionamento do projeto elétrico correto. Então, um engenheiro foram as frentes que a gente foi identificando com o tempo que precisavam ser melhoradas, né? Como que você vê essa parte, né? Como foi essa migração, esse processo? Eu acho que ela está acontecendo ainda, Sim. né? Eu acho que está no meio do caminho, porque tem uma vertente de mercado falando muito do faça você mesmo, né? E não é bem assim. Sim. Né? Embora você possa, sim, trocar lá um interruptor, colocar um módulo na tua casa, se você tiver algum Esse módulo aqui mesmo, né? Fácil de instalação. Fácil de instalação, mas se Sim. tudo isso vai funcionar pelo tempo que ele tem de vida de maneira adequada, se a conexão vai ser adequada quando você precisar acessar remotamente, por exemplo, se você vai estar acessando aquele ponto de rede, né? Aquele roteador, como você falou, tudo isso precisa ser pensado. Então Sim. eu vejo que existe uma cultura sendo plantada do faça você mesmo, mas eu chamo bastante atenção para a necessidade de você ter um profissional que te dimensione bem essa conectividade, como é que está essa rede, né? Tem várias tecnologias hoje, o sujeito vai usar vários equipamentos como as próprias redes mesh, vai poder espalhar esse sinal da maneira adequada, de maneira tranquila. A gente pode ir avante também com outras tecnologias, mas o profissional, para fazer isso, é o profissional adequado. O profissional tem que ser um profissional habilitado, né? Tem que ser habilitado para fazer isso. Eu vejo a questão que você colocou agora. Eu vejo muito isso acontecendo, né? A gente tem uma parceria também com a Total Luz. A Total Luz entrega na ponta o projeto instalado. Sim. O que a gente enxerga por meio da Total Luz? Exatamente isso que você acabou de dizer. As pessoas não colocaram os fios nas cores padrão. As pessoas não trouxeram os fios adequados pelos condutores adequados. Então, você tem uma problemática por trás dessa instalação, que é você consultar um engenheiro para que ele verifique como é que está o teu projeto e para que ele dimensione da maneira adequada, para você não fazer um investimento pensando que você vai trazer comodidade e conforto, né, e de repente você ter dor de cabeça. Porque a gente começou falando de um produto incrível, só que o produto incrível ele tem garantia se ele for devidamente instalado, né? E se ele estiver lá cumprindo normas técnicas, né? Porque o pessoal coloca aquele movimento, né, Pri? Coloca um fio de uma bitola inadequada, que não são coisas que a gente não pensa, né? O dono da casa não pensa nisso, ele simplesmente aperta o botãozinho. Né? Da instalação, eles querem o mais barato. É isso. Quer economia, quer realmente, faz o que precisa, o mínimo possível. Isso aí, trabalhando com projetos, a gente escuta muito dos empreendedores. Faz o mínimo necessário. Só que o mínimo necessário não vai te entregar o que você espera no futuro, né? O que você espera como resultado da sua casa. E aí, principalmente, a gente vê o carinho maior quando a pessoa está construindo um lar, né? Quando a pessoa está só construindo uma casa para vender, o carinho não vem. Mas eu acho que alguns investidores também estão enxergando que eles têm que entregar o lar, né? A pessoa não está mais comprando 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Ela está comprando um lugar que ela vai viver com a família, que vai ter o lazer em volta, que vai ter o conforto, que vai ter o espaço para o cachorro correr, o filho brincar. E aí eu acho que isso a automação tem agregado bastante também. Tem trazido muitas possibilidades, um infinito de possibilidades, né? Principalmente quando a gente olha para esse lugar da família. Sim. Né? Como é que vai estar essa galera aí no final de semana? Como é que vai ser a iluminação da minha piscina? Como é que vai ser a iluminação lá da minha área gourmet? Né? Às vezes a gente pode ter ali uma dimensão da casa e um lugar onde ficam os cachorros, por exemplo, né? Que o mundo hoje em dia é um mundo em que pet e seres humanos convivem plenamente, né? Então a gente tem possibilidade de abrir e fechar uma portinhola, de iluminar, de controlar tudo isso. Eu vejo de uma maneira que é uma crescente irreversível. Sabe, o mundo da automação, na minha ótica, é uma crescente irreversível. Como a gente faz com os nossos telefones e a internet hoje em dia? A gente nem pensa mais hoje em ir ao banco, né? Eu sei que eu venho de uma geração anterior à tua, mas assim, a gente pensava em ir ao banco toda semana. A gente nem pensa mais em ir ao banco. Né? Então você não vai mais pensar em se levantar para iluminar a piscina, para ligar a bomba da piscina, ou para encerrar a iluminação lá da área gourmet.
ou se você vai liberar o cachorro agora. Tudo isso Sim. vai acontecer pelo celular ou pelo comando de voz, dizendo, Alexa, Sim. né, libera o nosso amigo, o dog lá, que vai interferir aqui, vai viver com a gente nesse momento, vai interagir, né, com a gente nesse momento. Aí, desse ponto, você acha que, para o futuro, a automação residencial vai se tornar um padrão nas construções? Eu acho que já é realidade. Eu acho que já é realidade, né? A gente vem vindo de um movimento onde as grandes construtoras e incorporadoras também praticamente telefonam todos os dias. Sim. Então, a gente está vendo não uma curva só comercial, porque comercialmente a gente pode dizer até que é singelo perto Sim. do dia a dia, né? Em matéria de fio, interruptor padrão, é uma curva ainda singela, mas do ponto de vista da busca da tecnologia, como funciona, como, né, eu posso ter esse produto, e a pergunta também por profissionais adequados, né, Sim. para dimensionar esse produto. A gente vai pisar de novo nesse assunto, né? Procure um profissional habilitado para dimensionar bem o seu projeto. Porque não vai, como a Pri colocou aqui, eu queria pegar esse ponto. Não faça o mínimo necessário. Faça o que é tecnicamente recomendado, para que você tecnicamente tenha uma estrutura, para você ter lá uma família legal e uma automação que vai ficar aí por anos funcionando. Sim, não, e como que os arquitetos e engenheiros conseguem se preparar para isso? Você acha que tem treinamentos, as empresas estão oferecendo esses treinamentos, estão fazendo? Ainda está bem singelo esse movimento, ainda eu acho que está bastante fraco, né? Sim. Nas feiras eu observei que a gente foi às feiras da construção, por exemplo, eu estava ombro a ombro com o Fábio nas últimas feiras e a gente estava observando que o pessoal ainda coloca 95% do stand, né, falando sobre o que mudou na forma de fazer os produtos tradicionais, vamos dizer, chamar de antigos, e coloca ali uma esquininha para automação, né, como se fosse algo que ainda virá. Eu não vejo assim, de verdade. Eu achei, inclusive na feira eu fui andando nos stands e conversando com o pessoal, dizendo, eu acho que vocês estão perdendo a crista da onda, né, porque está na hora da gente, por todos os profissionais que estão ligados a essa magia que é a construção, né, porque a gente pega lá um pedaço de terra e transforma de repente num baita de uma casa, num baita de um apartamento, é algo surreal. Sim. E fazer com que isso seja uma entrega realmente de valor, uma entrega em que as pessoas vivam o ano de 2025. A gente não consegue mais pensar em... Vamos pensar naquela idade, naquela época da roça, né? A gente teria que ir até a porteira, por exemplo, virar um disjuntor para acender a iluminação de uma chácara, de um sítio. Né? Já foi. Já. Passou. Então, as grandes marcas, eu acho que estão... Para responder de maneira adequada a tua pergunta, eu acho que as grandes marcas estão perdendo tempo, né, nesse movimento de preparar os engenheiros e arquitetos para que todas as obras sejam dessa forma dimensionadas. Falando um pouquinho de obras, tem algum projeto que vocês fizeram que foi assim um case de sucesso? A gente tem um case incrível dentro de um condomínio em que a gente transformou a casa inteira, né? A casa foi totalmente transformada e com uma sacada. Algumas coisas não iam para esse modelo, para o modelo novo. Sim. Ele ia permanecer lá naquele modelo em que era um ambiente mais tradicional, mais voltado para uma coisa de fé, né? Não vamos abrir aqui a história da vida dos outros, né? Mas assim, a gente colocou alguns módulos valorizando aquilo que já estava instalado, né? Um módulo como esse, por exemplo, que preserva aquele interruptor antigo. A tecla convencional, né? E fica por dentro da caixinha, né? Fica dentro da caixinha. Sim. Quando a gente foi fazer essa transformação que a gente disse que era possível, a gente observou um outro detalhe desse que a gente acabou de falar. Foi um grande desafio. A gente não falou sobre dimensionamento. Sim. Na cabeça das pessoas, ouvindo a gente falar, talvez pensem, é só bitola de fio, é só isso tudo. E o espaço físico para que você possa ter um dispositivo lá instalado. Sim. Não foi pensado. Né? Então a gente teve um desafio de ter que remover alguns espaços ali, produzir um espaço, e tivemos que conversar com o proprietário, ele chamar lá o construtor dele para mexer no que tinha que mexer, e observamos nessa mesma obra. É um case muito legal, porque a gente tinha aquele movimento da casa inteira não ter o neutro, né? Onde estavam os retornos de lâmpada. E isso foi um case... Por que a gente chama de case de sucesso? Porque isso abriu os nossos olhos para que a gente comece a conversar a automação antes de vender a automação. Sim. Saca? Dizer para a pessoa, você está preparado para isso? O teu imóvel que de repente está passando por uma reforma, sei lá, vai rolar um rebranding lá de uma casa que vai vender, alguma coisa nesse sentido. Você está preparado para receber isso? Não sei. Então a gente vai movimentando isso dessa forma.
Por que eu chamo de caso de sucesso? Porque a gente conseguiu colocar o nosso corpo para olhar dessa forma. Corpo de vendedores e corpo técnico. Né? Não é só chegar, desmontar o que está montado ou montar numa residência nova. Sim. Olhar primeiro para esse lugar da dimensão. Esse projeto ficou sensacional. Né? A família hoje comanda os 3 andares da casa pelo celular, né? Inclusive as fechaduras. Mas eu chamo ele de sucesso porque a gente também aprendeu nessa curva, nesse avanço do movimento de entrar na casa, né? Porque é uma coisa muito íntima, né? Você entra numa casa que está pronta e vai o seguinte, vamos mudar esse rolê, vamos fazer isso acontecer de maneira diferente. Sim. Foi muito top esse caso. Que bacana. E realmente, o que eu sempre falo da automação é algo que a gente foi vendo com os anos, né? Quando a gente muda para uma casa, a gente tem uma adaptação na casa. Tem. E após essa adaptação, tem a rotina, né? Então, a gente, com a automação, consegue criar rotinas. Depois vai ter que ser revisto, e vai ter que ser revisto, e vai ter que ser revisto sempre. Sempre que eu mudar minha rotina diária, vai ter que mudar a rotina da automação e vai ter que ter essa readequação. E isso é importante também, a pessoa que está contratando está ciente, né? Porque ela vai receber a sua visita diversas vezes depois para reprogramar, ou ela vai ter que aprender a reprogramar pela rotina nova dela. Agora, na minha casa, eu também tive um case de sucesso da automação. Nossa, que massa. O meu portão é um pouco distante, está a 20 metros da minha casa. E aí tem 2 fatores, né? Isso que você falou dos jardins, então o acendimento do jardim fica no quadro que está no portão. Então, se fosse nas épocas antigas, eu teria que descer lá, acender e tudo isso. Então, hoje, pelo controle aqui do aplicativo, ou pela minha melhor amiga Alexa, depois o meu segundo melhor amigo Chat, tá? Tem esses melhores amigos. Tem os 2 melhores amigos agora. Melhores amigos. Mas a minha melhor amiga Alexa, acender as luzes do jardim. Ou então, 6 horas da tarde vai estar aceso independente. Se eu estou lá, se não estou, né? Até por uma segurança, talvez estou viajando. Ninguém sabe se eu estou em casa ou não estou. Tá acesa a luz naquele horário. E outra coisa do portão, né? O acesso da entrada tá lá distante, teria que ou ter um interfone, então também substituiu essa parte. Sim. Eu faço a abertura do portão de pedestres de onde eu estiver. O jardineiro chegou, abro, ele fecha, tá tudo certo. Faz o trabalho dele, vai embora e tá tudo bem. Sim, então eu acho assim, realmente, e o custo, como a gente já falou, quando a gente saiu da automação cabeada, a gente tinha que fazer todos os retornos chegando no quadro, o quadro chegava no outro ponto, depois tinha que fazer toda a parte de cabeamento de dados, fazer toda essa instalação. Aqui o custo é muito menor, né? Então, depois não sei se você tem números desse case de sucesso, comparativos, né? Mas a gente, comparando um projeto que a gente atendeu, a gente trabalhava em torno de R$140 mil para uma casa de 300 metros quadrados. A gente conseguiu automatizar ela 100% com R$20 mil. É isso, né? Aí. Então, a queda no valor tem algumas coisas que o cabo é cabo, né? Tem gente que fala assim, o cabo é cabo. Mas a gente hoje atinge um grau alto, né, de satisfação também aqui, porque a pessoa sabe que é tecnologia, sabe que ela pode falhar às vezes, né? Tá tudo suscetível. Já tá acostumado até com essa coisa da internet, às vezes dá uma oscilada, né? Mas tem algo mais, assim, sobre valores que você queira falar? É isso que você trouxe, realmente. A gente tinha uma dimensão enorme para poder automatizar, né? Sim. A automação tinha esse enfoque industrial, com essa coisa do I/O, né? Do input, output, essa coisa. Depois ela vem olhando pro luxo e diz o seguinte, é só se eu estivesse construindo uma mansão. Sim. Onde tem orçamento para isso tudo, para esse tanto de cabo, para centrais, né? Para as antigas centrais, para isso tudo acontecer. Com esse movimento que a gente já falou também, da questão da precificação, da questão do mercado ter trazido isso para um lugar mais popular, eu vejo que você está exatamente nesse lugar que você comentou. Você vai colocar 4, 5 mil dólares, você consegue fazer um universo gigante de coisas. Aí você pode também começar pequeno, o que é legal. Sim. É legal que você pode experimentar, porque senão você olha para um número e fala assim, vocês só vão falar de coisas de 30, 20 mil? Não, você pode experimentar a automação. Você pode colocar lá um módulo que faça uma atividade principal na tua residência, por exemplo, como essa
a iluminação e a abertura do portão, por exemplo, e sentir já como é que é dizer para sua grande amiga Alexa, né? Isso vai ser super barato, né? É coisa muito barata mesmo, você vai precisar... Menos de R$5.000, acho que você faz. Faz e coloca aí um nível de conforto pra tua vida, não é nem pra residência, né, Pri? É pra vida. É pra vida, porque a gente falava antes da questão da qualidade de vida. A automação traz qualidade de vida. Muito. Né? A gente teve enquanto a gente estava falando aqui, eu tive um insight lembrando de uma cliente no final do ano. No final do ano, ela e o marido estavam fora e ela teve lá um disparo na cerca elétrica. Ela tentou falar com o pessoal do alarme, naquele momento não conseguiu, a próxima pessoa na lista fomos nós, né, o pessoal da automação. Eu disse o seguinte, olha, clica e acende a luz externa toda. Né? Então ela estava fora do Brasil e com um clique ela acendeu a luz externa inteira. Não houve invasão. Né? A gente tinha câmera lá, ela tinha câmera e tal, ela disse que aparentemente alguém pulou do terreno, não dá para ver também. Mas com a luz acesa, toda a luz acesa de uma vez, só com um clique do exterior, né? Ela teve ali a limitação, né? Porque a gente tem essa coisa de repente, o sujeito tá achando que aquele lugar tá fácil, né? De acesso, e quando ilumina tudo, a coisa acontece. Uma coisa que você pode experimentar também com a automação. É um infinito de possibilidades, né, Pri? Tem uma cliente nossa também, ela deu um case dela, que todas as noites ela tinha que acordar de madrugada, porque a criança ia dormir com o ar-condicionado ligado. Assim, então, todas as noites eu levantava, né, para não ficar gripada também no outro dia, porque daí era pior a vida da mãe, né? Ela levantava duas e pouco da manhã para desligar o ar para a criança. Ela falou assim, gente, isso aqui resolveu a minha vida. Agora eu posso dormir. Se ele está dormindo, eu sei que o ar desligou, eu não tenho mais que levantar, interromper o meu sono para isso, né? É incrível. Saúde. Né? Saúde, bem-estar, né? Sim. Tem uma gama de coisas que se pode fazer que também está ligada a essa questão que são as programações, né? Sim. A gente pode criar cenas programáveis. O pessoal, às vezes, podem pensar, o que esses caras estão falando de cena, né? A gente pode desligar o ar-condicionado, apagar uma luz, né? Como se fosse uma sequência de atividades. Acender uma luz ou apagar uma luz, desligar um ar-condicionado, tomar uma outra medida que seja necessária ali, né? Para aquele movimento seu da madrugada, isso pode estar pré-programado. Sim, e até fazer uma ceninha romântica, né? Porque não um jantar romântico, já coloca uma música junto, né? Já coloca a música, já baixa a iluminação. A gente tem os cordões de luz, né? Os cordões de LED hoje, que já são RGB. Importantíssimo também, não dá para automatizar qualquer lâmpada, né? Para fazer isso tudo, de repente tem que ter o material adequado instalado. Precisa ao pensar o projeto, precisa se olhar para isso. Se eu quero um ambiente em que eu vou mexer com a iluminação, vou mudar de cor, não só vou mudar a temperatura lá, mas vou mudar a temperatura no ar-condicionado, vou ligar um som, tá tudo bem eu pedir para Alexa, mas se eu quiser mudar a cor do ambiente, eu preciso da iluminação do produto adequado. Exato. E aí, nisso, os nossos profissionais também, principalmente os designers de interiores, estão aí para apoiar, né? Eles vão fazer um super projeto. Dá para contar aqui com materiais cada dia mais tecnológicos, acessíveis também para todos, né? E acho que aí a capacitação vem de estudo, vem de buscar, né, o conhecimento. Tenho certeza que a Toda Luz está de portas abertas para receber o profissional, apoiar. Totalmente. Né, de portas abertas, a gente programar reuniões, inclusive, né? Isso é um pedido que a gente tem agora para o próximo semestre, é trazer os profissionais, todos os integradores, sabe, Pri? Todos os integradores, os profissionais engenheiros, todos os profissionais que são aí da arquitetura, para se conectar com isso, para valer, né? Se conectar para... A gente não pode deixar esse movimento que está acontecendo, que é semelhante àquele que eu vivi lá atrás da segurança eletrônica, essa curva, essa crista da onda, acho que essa é a melhor palavra, acontecer e a gente deixar passar, né? Porque no lugar onde você está, olhando para soluções para o seu cliente, tem muita coisa acontecendo. E quando a gente deixa a automação para depois, a gente está deixando dinheiro na mesa. Hoje é fato. Né? Porque a gente vê os apartamentos. Olhando para esse lugar onde a gente vende produtos, a gente comercializa isso, mas olhando para esse lugar da satisfação do desejo. As pessoas pensam muito em casa, carro e apartamento. Né? Quando você vai receber um apartamento hoje, nas grandes capitais, as grandes incorporadoras, todas elas estão vindo com interruptores inteligentes. Então a pergunta que fica é, você que projeta, você que desenha, você que integra, quanto tempo você vai ainda esperar para
trazer isso para dentro dos teus projetos, da tua vida, né? Com certeza. Aí, só pra gente finalizar aqui, uma parte muito importante que a gente não falou. Já para finalizar, tava tão bom o bate-papo? Então, foram quase meia hora. Caramba, que bom, muito legal. Mas uma parte muito importante, né? A segurança e a manutenção dos equipamentos. Que eu acho que a parte principal de tudo é manutenção, é segurança, né? Os dados. Antigamente a gente tinha muito medo de comprar online com cartão de crédito. Hoje tá... eu acho que é muito raro quem nunca fez uma compra online. Já se inverteu, né? Totalmente. Com a tecnologia, a gente também está fornecendo dados, está fornecendo muito isso. Como fica a parte de segurança dentro? A parte de segurança, esses equipamentos, eles todos vão parar num hub. Vamos pensar num hub, num software que faz a união de todos eles, né? Sim. Essas plataformas, elas têm dados exclusivamente de liga-desliga, né? Qual é o status em que está o equipamento, né? A passagem da tua rede lá, ou qual é o IP em que está, é claro que a gente sabe qual é o IP que está naquele roteador, Sim. mas os dados que trafegam pela rede é o estado em que está ligado ou desligado. E assim você consegue, com essa informação só, você consegue fazer o comando de fora. O que isso traz segurança pra gente? É que ali não vão trafegar outras informações da nossa rede. A gente não vai dar abertura para que exista risco. Sim. Né, de alguém conseguir acessar algo que não deve, hackear um outro equipamento, porque ali só trafegam, são pacotes muito pequenos de rede, né, que vão só levando esse tipo de informação. Não tem uma carga muito grande. O que a gente fala sobre a questão dos projetos, Pri, olhando para a rede, a gente tem que pensar nesse modelo Wi-Fi que a gente usa nas nossas casas, quando a gente vai usar uma quantidade pequena de dispositivos. Sim. Né? Para os grandes projetos, a gente já tem que pensar uma outra estrutura de rede. Sim. Né? Mas também, olhando para esse mesmo lugar que eu estou te falando, o tráfego de dados é muito pequeno. São pacotes mínimos ali, são informações mínimas, só dizendo se está ligado, se está desligado. E de tempo em tempo eles conversam ali com essa central. Então é tranquilo, não só tranquilo do ponto de vista da segurança, mas do tráfego de dados também. A gente pode ficar muito seguros, muito tranquilos de que esse movimento não nos expõe, o movimento de transformar nossas casas em casas inteligentes. Né? E da manutenção também. Simples. A manutenção desses equipamentos é simples. A limpeza sempre com pano e água, mais nada. Né? Sempre uma coisa muito simples, muito fácil de fazer. E a gente sempre diz que exista um cuidado, principalmente para esse profissional que vai realizar a instalação, que já passamos da fase, né, do projeto, de dimensionar, e esse profissional tomar cuidado com que essa instalação seja feita com critério, né? Porque a gente está lidando com um equipamento um pouco mais sensível. Não sensível que quebra facilmente, mas sensível do ponto de vista eletrônico, né? Então a gente sempre diz, olha, tenha zelo para que essa instalação seja feita da melhor maneira possível, não mantendo aquelas caixinhas sujas, né, aquele fio com aqueles cabelinhos que sobra de um lado ou de outro para poder esbarrar no outro borne, né, e causar um problema. Então, a manutenção a gente olha principalmente aí para esse lugar. Quando o sujeito faz uma instalação, né, o integrador faz uma instalação que olhou para esse movimento, o sucesso é certo. E assim, a manutenção vai ficar por conta da limpeza mesmo. Aí se você tiver algum problema, aí problemas são caso fortuito, a gente não consegue prever. Né? Muito bacana, adorei o nosso bate-papo. Eu também, curti demais. Tem algum apontamento que você queira deixar para o profissional? Algum toque? Falar para ele, buscar capacitação? Eu acho que essa é a primeira, é a coisa, sabe, nível 0, assim. Antes de falar de entregar lá na casa de uma pessoa um projeto de automação residencial, é importante que você fale sobre isso, se conecte com pessoas que possam te orientar. A Toda Luz não só está de portas abertas, como tem condição de te orientar, né, de te direcionar para olhar para as marcas que estão aqui no Brasil, que vão te entregar aquilo que é necessário. E não só capacitação, galera. A gente precisa se unir. Para entregar um produto de valor na ponta, a gente precisa falar a mesma língua. E não só lá no comércio de produtos, a gente está disponível como também na entrega na ponta. A Toda Luz tem a parceria com a Toda Luz e é capaz de entregar o teu projeto lá na ponta. Então, eu digo para você de dica, olha para o projeto, se capacita e entrega valor.
né? Não se preocupa hoje mais tanto com o preço. Porque hoje, como a gente falou aqui, o preço já está no lugar super top. A hora agora é de entregar valor e produtos de qualidade. Acho que fica essa dica aí, Pri. Acho que esse é o rolê. Maravilhoso. Concordo 100%. Que massa. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, Regis. Eu que agradeço. Muito bom. Foi muito bom, viu? Que bom, fico feliz mesmo. E eu fico feliz também da gente levar inovação, levar conhecimento para o profissional. E aí você já sabe, se você gostou desse bate-papo, você dá um like aqui para a gente crescer no YouTube, né? Porque a gente tem que ser famoso também. A gente quer que você compartilhe com os seus colegas de profissão, compartilhe com quem está fazendo a sua obra, se você for um proprietário. Fala assim, ó, eu quero instalar lá, eu quero colocar essa tecnologia, fala para o profissional que está te apoiando. E juntos, né, a gente vai construindo aí um mundo melhor. Então aqui a gente está sempre com esses bate-papos para trazer inovação, tecnologia e agregar muito nas engenharias. Muito obrigada por você estar aqui. Até a próxima. Valeu, até mais.